Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu não sou de apagar fogo não, irmão. Pode deixar Deus extravasar aí. Aproveita esse momento, feche os seus olhos. Vou te dar 30 segundos, feche os seus olhos. Preste a Deus a sua adoração nesse momento. Dê um glória a Deus aí, um aleluia. Deus, Ele está no lugar e quando Ele está, algo diferente sempre acontece. Adore mais um pouquinho. Glória. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, por gentileza, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 5. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo de número 5. Quantos irmãos encontram? Agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar na sua presença, podendo ter o privilégio de adorá-lo e exaltá-lo. E como parte dessa adoração, está aqui para, mais uma vez, trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Agradecer ao pastor da igreja, que também é meu pai. E o que eu escutei aqui, que o pessoal já se confundiu, que achava que eu estava ali, era o pastor Felipe. Ele sabe o quanto que eu amo e o admiro, juntamente com a minha mãe ali, essa morena bonita, irmãos. São minha maior referência. Agradeço ao pastor Felipe, irmão Diego, que é um amigo, irmãos. Um rapaz carinhoso, né, irmãos? Ele me abraça, parece que eu fico até pequeno. Ele é menor do que eu, mas eu caibo bem. Deus colocou um amor muito grande no meu coração pela sua vida, o senhor sabe. Irmão Calil, uma alegria estar com vocês aqui nesta noite. E está comigo a minha noiva, irmãos. Olha que coisa mais linda, irmão, né? Irmão, ser crente é tão bom, você não... Quem não serve a Deus está perdendo tanta coisa, né? Deixa eu ter esse momento, né, irmãos? Olha que coisa linda, Deus é bom. Já estivemos cumprindo uma missão hoje pela manhã e estamos aqui à noite. Saiba que eu lhe amo muito. Muito obrigado por me acompanhar. Eu preciso citar aqui mais um nome só, irmãos. Cadê Vanderlon? Vanderlon? Cadê Vanderlon? Vanderlon, eu não poderia esquecer, meu irmão. Te amo, viu? Deus abençoe. Quem encontrou, diga amém. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Também agradecer ao meu cunhado e à minha irmã também que estão aqui. Meu amor se estende a vocês também. Irmãos, nessa noite, uma palavra bem conhecida. Quando nós olhamos para o livro de Samuel, e mantenha a sua Bíblia aberta, o versículo 1 do capítulo 5 vai nos dar um nome, vai nos contar a história de um homem chamado Eucana. Esse homem, no versículo 2, a Bíblia revela que ele tem 2 mulheres. E eu preciso deixar algo bem claro aqui, para que nós possamos prosseguir. Esse homem tem 2 mulheres, ele vivia numa cultura em que havia códigos e leis que permitiam. A cultura, o código
as leis eram daquele tempo, eram do mundo daquele tempo, e era lhe permitido. Porém, para Deus, o casamento ele tem 3 fundamentos. Ele é indissolúvel, ele é heterossexual e ele é monogâmico. Eu preciso deixar bem estabelecido isso aqui e não vou adentrar mais. No versículo 3, a Bíblia diz e me leva a entender que este homem é um grande homem de Deus, um servo de Deus. A Bíblia diz que ele anualmente ele subia a Siló para entregar sacrifícios anuais. Sabemos que esses sacrifícios eram para aplacar a ira de Deus. Sabemos que esses sacrifícios eram sacrifícios de animais e não sacrifício perfeito do cordeiro. A Bíblia diz que ele subia de ano em ano e ele entregava os sacrifícios pela sua família. A Bíblia diz que para Penina, a sua segunda mulher, ele dava sacrifícios por ela e por seus filhos. Porém, a Ana, a Bíblia diz que ele dava uma parte mais excelente, porque ele amava Ana. Ana era a sua primeira mulher, porém Ana era estéril. No versículo de número 6, a Bíblia diz que Ana sofria uma grande competição dentro da sua própria casa. Ana sofria com uma competição excessiva que lhe chegava a embravecer. Me permita começar por aqui. Ana, ela sofria uma perseguição, uma competição dentro de casa. Vivemos em um mundo competitivo, em que os números eles revelam o valor de uma pessoa. Os números que você tem no seu Instagram, no seu Facebook, revelam o quão popular você é. Os números que você tem na sua conta bancária abre algumas portas para outros que não têm. Mas o mundo ele está assim, mas eu não me importo com o mundo, porque nós não somos deste mundo. O problema é quando o mundo entra dentro da igreja. O problema é quando o mundo entra dentro da nossa casa. Estamos vivendo dentro de nossas igrejas com pessoas competitivas. Estamos vivendo dentro das nossas igrejas pessoas que olham para o cargo em detrimento do reino. Estão mais preocupados com a posição do que com a função. E Jesus ele me traz aqui para dizer: eu não quero saber a tua posição, eu quero saber o que você faz, entrega, trabalha no meu reino. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que este problema não é de hoje. Mateus capítulo 20, o versículo 20, a Bíblia diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, chegou para Jesus e disse: Mestre, permita que o meu filho sente à tua direita e o outro sente à sua esquerda. O problema do pedido desta mulher é que ela estava olhando a posição. Ela olhava uma posição de destaque, de valor, de status. Mas Jesus reúne os discípulos porque causou grandes discussões.
E ele abre a boca para dizer: quer ser o maior no meu reino, seja o menor. Quer ser o maior no meu reino, sirva. Eu gosto de João Batista porque certa feita enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem tu és? João Batista vai dizer: eu não sou o Messias, eu não sou Isaías, eu não sou profeta, eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. E como amigo do noivo, eu me alegro com o noivo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aí o noivo abriu a boca para dizer: não houve homem maior nascido de mulher do que João Batista. Estamos vivendo dentro das nossas igrejas e ainda existe o espírito de Caim. E que espírito é esse? O espírito de que é preciso matar o meu irmão para eu sobressair. Pessoas que matam a tua reputação, pessoas que matam a tua honra, pessoas que matam o seu nome. Mas aqui nessa noite está alguém que é maior do que Caim, é maior do que Abel, é maior do que João Batista. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está aqui nessa noite para dizer: na Assembleia de Deus é assim, porque dele, por ele, para ele, porque dele origem, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas. Ana sofria uma competitividade. Penina era frustrada. E o que me leva a entender que Penina era frustrada, olhe para cá, porque a comparação é a matemática de todo frustrado. Penina era quem tinha filhos, meu pai, mas ela se comparava com alguém que não podia ter. Sabe o que é isso? Ana sabia o segredo, que o que preenche a nossa alma não são as coisas. Quem preenche a nossa alma é Jesus. É Jesus. É Jesus. Você já glorificou aí, irmão? Tá pesado, irmão. Mas a palavra não é essa, eu só estou na introdução. A Bíblia diz 2 vezes que quem encerrou a madre de Ana foi quem, irmãos? Quem encerrou a madre de Ana? Quando nós olhamos para a vontade de Deus, nós sabemos que a vontade de Deus ela é soberana. Porém, de forma didática, nós podemos dividir essa vontade em pelo menos 2. A vontade diretiva e a vontade permissiva. O que é a vontade diretiva? É a disposição de Deus em amar, salvar, santificar e prover a necessidade dos homens. E o que é a vontade permissiva de Deus? O mal não vem dele, mas ele permite algumas coisas acontecerem. Mas tudo que acontece tem um propósito. E nessa noite eu quero pregar baseado dentro desse tema, a vontade permissiva de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, enxergamos um homem chamado Jó. A Bíblia diz que nos dias que os filhos de Deus foram ter com Deus, Satanás foi junto. E Deus olhou para Satanás e disse: viste o meu servo Jó? O que Deus tem falado de nós no céu, irmão? O que Deus tem testemunhado de nós? Responda não.
O que ele olha para você, ele se agrada. Ele tem o que falar de você. A Bíblia diz que ele diz: é sincero, reto, temente, desvia-se do mal. Satanás, ele vai tentar mostrar um outro lado. Ele vai acusar. Ele vai dizer: mas Jó tem tudo. Tu cercaste dos melhores bens, a sua família é uma bênção, o gado é uma bênção. Toca naquilo que ele tem. Este é o problema do diabo. E este é o problema de gente que deixa-se ser usado pelo diabo. Porque ele começa a olhar para o que você tem, mas há um Deus que olha para aquilo que você é. Ele entende que você às vezes não tem nada, mas tem tudo. Você não tem nada, não tem vontade de estar na igreja. Você não tem ânimo para estar aqui, mas está aqui, ouvindo a palavra dele. Ele entende, porque ele sabe quem tu é. Ele sabe o teu coração. Ele sabe o desejo que arde no teu peito. Ele repaforgia. Há uma chama, irmão, que entrelaça a tua alma, o teu espírito, e junta as medulas, osso. Jeremias disse: há algo dentro de mim que eu não consigo conter. Só você que sente isso. Ele conhece exatamente quem tu é. Ele sabe que você não adora ele porque você, pelo que ele tem te dado. Ele sabe. A vontade permissiva nos ensina 3 coisas, pelo menos. Primeira coisa, nos ensina a ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus é muito bom. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Perceba que depende do nosso primeiro passo. Porque se você der um passo, Ele corre para nós. Ter intimidade, irmãos, é ser diferente dos demais. É ouvir o que ninguém ouve. É ver o que ninguém vê. É sentir o que ninguém sente. É entender o que ninguém entende. Nirevaio. Quando eu olho para a Bíblia, eu enxergo um homem chamado Ezequias. Ezequias foi um dos poucos homens que reinou sobre Israel, que foi temente a Deus. Ele era o rei do sul. Ezequias, a Bíblia diz que ele reparou e purificou o templo. A Bíblia diz que ele restaurou a Páscoa. A Bíblia diz que ele combateu a idolatria em Judá. Estou descrevendo a história de um homem que tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 38 que este homem adoece. Deus levanta o profeta vai no palácio e diz: arruma as malas, escreve o testamento, porque a doença é para a morte, tu vai morrer. A palavra bate no coração do rei, ele vira o seu rosto para a parede, e vocês conhecem, ele chora abundantemente. E o que me chama a atenção, ele diz assim: Senhor, lembra-te que eu fui perfeito. Lembra-te que eu guardei os teus mandamentos. Irmão, isso aqui é interessante. Sabe por quê? Isso aqui é o que Paulo ensinou a Timóteo: guarda o bom depósito. Deus está bradando na minha alma para dizer para alguém aqui: você tem depósito, lembrou? A prova chega, quem tem depósito é assim, ó. A prova chega, ele entra no depósito, abre a porta do depósito e encontra a resposta para aquela questão, para aquela prova, para aquela dor. Porque a oração tem poder. Ô irmão, isso aqui é para você tremer mesmo. A oração tem poder. Eu vou repetir: a oração tem poder.
Isso aqui é um dos maiores paradoxos da nossa fé. Por quê? Porque Deus, ele é imutável, mas a oração movimenta o braço de Deus. Eu vou pregar. Ezequias chorou, Ezequias orou. A Bíblia diz que Isaías estava descendo, estava no pátio. Ele disse: volta! A oração tem poder de voltar coisas que estavam decretadas na tua vida. Epa, forga! É na oração, meu filho, que você encontra refúgio. A oração pode não te livrar do problema, mas faz você entender que no meio do problema Jesus está. No meio do problema Jesus está. Por quê, irmão? Quem ora durante a prova durante a prova demonstra ter dependência. Quem ora depois da prova demonstra ter gratidão. Agora quem ora antes, durante e depois da prova demonstra ter comunhão. Jesus, ele não quer um tempo com você, ele quer se relacionar, ele quer se envolver. Alguém está entendendo essa palavra? Ele quer ter intimidade contigo, ele quer falar na tua alma, ele quer retirar do teu peito toda dor, toda dúvida, todo medo. Ezequias era um homem de intimidade, mas Isaías era um homem de Deus. Estamos precisando nessa geração, olhe para cá, jovens. Estamos precisando nessa geração de homens e mulheres igual a Ezequias e a Isaías. Ezequias, um homem de Deus, íntimo de Deus. E Isaías, um profeta de verdade. Isaías era o profeta que entregava a mensagem. Para quem fosse, ele não mudava a mensagem. O profeta foi até o palácio do rei para dizer: tu vai morrer. Deixa eu te dizer, irmão, Deus vai levantar uma geração ousada. Deus, forga, isso aqui é da parte de Deus. Deus levantará. Levante sua mão, jovem, direita. Deus vai te levantar com ousadia. Levante mais a sua mão. Deus vai te dar autoridade. E a mensagem que Ele lhe entregar, pregue, entregue, profetize, decrete pela parte de Deus. Deus levantará uma geração, pastor Felipe, igual Eliseu. O chefe do exército do rei da Síria pensou, ele encostou o cavalo na frente da casa do profeta e disse: eu vou chegar lá, ele vai se colocar de pé, invocar o Senhor, passar a mão na minha ferida e reparar a minha lepra. Essa era a expectativa do chefe do exército do rei da Síria. Mas profeta que é profeta, ele não negocia o seu chamado, ele não trata ninguém diferente, ele prega, ele entrega. Deus vai te levantar como Eliseu, que disse para o moço: vai lá, diz para ele que se ele quiser, que ele mergulhe lá nas águas lamacentas do Rio Jordão. Se quiser, não negocie o teu chamado. Não fique de arrumadinho, não tenha medo. Deus te dará autoridade, igreja do Senhor. Não negocie o seu chamado, se coloque na posição. Alguém está falando mal de alguém, tome a sua posição. Alguém está falando da igreja, tome a sua posição. Você é cristão, você faz parte do corpo. Deixa eu pregar, porque o Espírito Santo desceu isso aqui agora. Devemos ter unidade, porque quando o dedo machuca, todo o corpo sente. Se posicione. Eu sei que está difícil glorificar. Eu estou achando difícil você glorificar.
Você está ainda preparado mais um pouquinho? Dá um glória a Deus aí, irmão. Você consegue glorificar a Deus aí, irmão? Eu estou sentindo Deus aqui purinho, irmão, purinho. Deus está aqui nesse lugar. Primeira coisa que nós aprendemos em meio à permissividade de Deus é a ter intimidade. Segunda coisa, a depender. Eu olho para a Bíblia e eu procuro alguém que dependia mais de Deus do que Moisés. Isso aqui é para você glorificar, irmão. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, versículo 24: e Deus ouviu o gemido e se lembrou do concerto, da promessa. Espera aí, irmão. E Deus se esquece de alguma coisa? A Bíblia diz que Deus só ouviu o gemido e se lembrou. Ele lembrou que a promessa ainda estava de pé. É Deus falando para alguém aqui: ei, eu só quero ouvir teu gemido. Precisa nem hablar, nem falar. Eu só quero ouvir o teu gemido, porque a promessa ainda está de pé. Eu não sou de forçar exegese, não. Eu só estou pregando aqui. A Bíblia diz que Deus chama Moisés. Moisés, tu vai libertar o povo. A conversa que Deus vai ter com Moisés é extraordinária. Moisés vai abrir a boca e dizer: Senhor, eu sou pesado de língua, pesado de boca. Eu não estou preparado. Eu não sei falar. Eu sou pesado de boca. Sabe a resposta de Deus? Quem é que fez a boca, Moisés? Quem é que fez o surdo, Moisés? Quem é que fez o mudo, Moisés? Qual é a desculpa que você está usando nessa noite? Qual é a muleta que você está usando nessa noite? Deus manda eu te dizer: eu te chamei, foi você. Eu te escolhi, foi você. Eu te vi, foi você. Moisés diz: escolhe outro, a ir ou a Deus. Deus falou: não é outro, é você. E eu vou levantar Arão para te ajudar. Deus vai levantar pessoas. Escute isso aqui: você não chega a lugar nenhum sozinho. Deus vai levantar pessoas para lhe auxiliar. E olha, isso aqui, a responsabilidade é sua. Você será uma pessoa que Deus levantará para auxiliar alguém. A Bíblia diz que Moisés continua e disse: o que é que eu vou dizer? Irmão, isso aqui é para pentecostal, irmão. Pentecostal gosta disso aqui. O que é que eu vou falar? A Bíblia diz: fala só que eu sou o que sou, te enviou. Perdeu a oportunidade. Eu vou explicar. Um dos significados disso: eu sou o que sou. Só para ver se você. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você não pegou? Vamos lá. A terra era sem forma, mas o Espírito já estava lá. A terra era vazia, mas o Espírito já estava lá. Isaías capítulo 43, Deus dá um brado: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O meu Deus é autoexistente, o meu Deus é eterno, o meu Deus é imutável, o meu Deus é fiel, o meu Deus é onipresente, o meu Deus é onipotente, o meu Deus é onisciente, o teu Deus é o eu sou. O que é que você precisa nessa noite? Eu sou o que sou. E cavaio Uramaia Folha. Você ainda lembra? Olhe para cá. Você ainda lembra quando você dependia de Deus? Você ainda lembra que para tudo você perguntava: ah, Senhor, é por aqui o caminho?
É por aqui, Senhor. O relacionamento que o Senhor tem para mim é por aqui. O que o Senhor tem para minha vida é isso aqui. A porta é essa. Aí Deus permitiu algo, fechou a porta, apareceu alguma coisa, e eu estou trazendo a resposta de Deus para você nessa noite. Volte a depender. Volte a depender. Porque quem depende é igual o relacionamento de pai para com filho. O pai nunca deixa faltar o que você precisa. Deus, Ele supre as tuas necessidades. Dependa dEle. Eu estou encerrando, irmãos. Pai, deu glória. Eu nunca mais venho aqui, eu acho. Eu estou encerrando, irmão. Diga, só para me acreditar, irmão. Se preocupe não, que a ferramenta é essa mesmo. Não muda não, tá? O pastor me conhece, Diego me conhece. Não mudei não. Terceira coisa para encerrar. Nos traz a confiança em Deus. A vontade permissiva de Deus nos ensina a ter intimidade, a depender e a confiar. Abra comigo Êxodo capítulo 14, rapidamente. Eu encerro aqui. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Isso aqui é para você sair daqui tinindo. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Eu queria que um jovem bem corajoso, dá um microfone ali, levantasse em alta voz aí e lesse para a gente, por gentileza. É culto de jovem, irmão, estamos aqui para isso mesmo. Quero um corajoso aí, pode ir, vá. Bora. Calma, só um minutinho, deixa o irmão. Isso. Vamos lá. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Sabe quem está dizendo isso aí, irmão? Não é Deus não, viu? Quem abriu a boca para dizer isso aí não foi Deus não, foi Moisés. Sabe por quê? Moisés passou pelo processo. Ele aprendeu a depender de Deus. E quando você tem intimidade e depende, isso gera autoridade, isso gera confiança. Moisés abriu a boca e disse ao povo: não tem mais. O processo está doloroso, a porta não se abre, a noite está longa, mas Deus manda eu te dizer: vai passar. E quando passar, você vai estar muito mais crente, você vai estar muito mais íntimo, você vai estar muito mais dependente, e você vai estar confiando em Deus. Saia nessa noite com a tua confiança alicerçada na rocha que é Cristo. Ele não te deixa, meu filho, Ele não te abandona, filha minha. Eu estou contigo. Essa provação está te ensinando, essa provação está te machucando, essa provação está ali esmagando, mas é para exalar o bom perfume, é para você brilhar com o brilho do Espírito. Eu encerro com Ana. Quem começa a ler a história de Ana e as primeiras partes do capítulo de Ana, começa a chorar e sofrer com Ana. Uma mulher estéril que sofria excessivamente uma competição dentro da sua casa. Triste, dor, silêncio. Os primeiros capítulos de Samuel e os primeiros versículos são isso. No versículo 10 a Bíblia diz que ela orou e chorou abundantemente.
Deus, Ele sabe que você tem orado. Deus, Ele sabe o quanto você tem chorado. Mas Ana, como você, que essa mensagem aqui é preventiva. Ana, como você, é alguém que tem intimidade com Deus. Eu estou sabendo, viu? Que o pastor da igreja botou você para orar, não foi? Coisa boa, né? Tem que ser assim mesmo. Porque se o pastor não botar, Deus vai lá apertar do outro lado, aí bota. Não é melhor você obedecer? Tem 7 dias na semana. Se você não vir um para orar na igreja, e eu não sou nem um pastor da igreja, me perdoe. Mas isso é bom. Isso é para você aprender, eu aprender. A história de Ana não acabou no sofrimento. Ela tinha intimidade, dependia de Deus e confiava em Deus. E a resposta de Deus para Ana foi Samuel, um dos homens mais relevantes do Antigo Testamento e do povo judeu. Foi Samuel, um profeta. Foi Samuel, sacerdote. Foi Samuel, um juiz. A bênção de Deus é muito grande. A bênção de Deus, ela é muito grande. A bênção de Deus para a tua vida, para a minha vida, ela é muito grande. A resposta vem no meio do fogo mesmo, meu filho. Crente que não passa por prova é crente imaturo, é crente inexperiente, é crente menino. Mas crente que passa na prova, ele é crente maduro, ele é crente pentecostal, ele é crente com força, ele é crente com oração, ele é crente no jejum, ele é crente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Respira aí, irmão. Faz assim, ó. Respire fundo. Jesus, Ele ensina. Nesta noite eu preciso oferecer a oportunidade para alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, ou que nunca encontrou esse caminho. Eu preciso lhe oferecer essa oportunidade, mas para isso eu preciso lhe conhecer. Queria saber se há alguém em nosso meio que ainda não frequenta, se ainda não está firme nos caminhos do Senhor. Mais baixinho, por favor. Esse convite aqui não é para lhe constranger de maneira alguma. Nós somos irmãos em Cristo. E há um amor que anela pela sua vinda aqui nessa noite. Eu quero só lhe conhecer. Levante sua mão direita nessa noite. Se há alguém que ainda não encontrou esse caminho, que ainda não frequenta esse caminho. Se há alguém na internet, não sei. Mas a oportunidade está aberta para você vir aos braços do Pai. Há alguém nessa noite? Se não há, Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe Diego, irmão Calil, pastor Felipe, muito obrigado.